António Sérgio. A história de hoje é sobre uma das figuras mais paradoxais e fascinantes da nossa cultura do século XX. É a história de uma transformação absolutamente radical. E a pergunta é mesmo esta, não é? Como é que isto é possível? Um oficial da Marinha, monárquico convicto, de repente torna-se num dos grandes defensores da democracia em Portugal. É uma reviravolta completa que desafia todas as expectativas. Para percebermos como é que isto aconteceu, temos de ir ao início de tudo. E é inesperado, porque para entendermos a ruptura que ele representa, temos de olhar primeiro para as suas origens. E o que vemos? Bem, vemos um destino que parecia completamente traçado e que ele viria a rejeitar de forma total. Pensemos nisto. Ele nasce em 1883 e o seu mundo é a Marinha. Mas não é só uma opção, é uma herança. O avô, vice-almirante. O pai, também vice-almirante. Portanto, o caminho estava mais do que definido, certo? Colégio militar, depois escola naval, estava tudo preparado para ele seguir a tradição da família e ter uma carreira brilhante na armada, sempre fiel à coroa. E é aqui que tudo muda. Chega o 5 de outubro de 1910, a República é proclamada e António Sérgio, o monárquico convicto, de repente vê-se numa encruzilhada. O que fazer? Continuar a carreira num regime em que não acredita? Não. A sua integridade foi mais forte e ele toma uma decisão drástica. Demite-se. Simplesmente recusa-se a servir um regime que não era o seu. É um ato de uma coerência tremenda, que põe um ponto final na carreira militar e abre a porta à sua verdadeira missão de vida. Pois, longe do mar, Sérgio encontra um novo rumo. E a sua nova missão? Bem, não era reformar a política. Era algo muito mais fundo. Era tentar reformar a própria mentalidade dos portugueses. E esta frase dele diz tudo, não é? A substituição do regime não era o mais importante. Para ele, o problema de Portugal não era ser uma monarquia ou uma república. Não. Ele olhava para a nova república e via os mesmíssimos erros da monarquia. O problema, no fundo, estava na forma de pensar, na cultura cívica, ou melhor, na falta dela. O alvo dele era o que ele chamava de terceiro romantismo. Basicamente, era uma visão do país que, para Sérgio, vivia de mitos nacionalistas, de um passado glorioso que já não existia e que só servia para paralisar o presente. E qual era a cura para isto? Educação. Mas não uma educação qualquer. Educação cívica. Era preciso forjar um novo espírito, criar cidadãos que pensassem pela sua própria cabeça. Ok, então que ideias concretas é que ele tinha para este novo Portugal? O seu projeto assentava essencialmente em 3 grandes pilares. Vamos espreitá-los. Primeiro, na economia, o cooperativismo. Para Sérgio, esta era a chave. Em vez da competição, ele defendia a colaboração. A ideia era que, através de cooperativas, as pessoas não só teriam uma vida económica mais justa, como também aprenderiam a trabalhar em conjunto. Era uma ferramenta económica e cívica ao mesmo tempo. Depois, a educação, e aqui a sua ideia era, de facto, revolucionária para a época. Falava em instrução ativa. E o que é que isto queria dizer? Basicamente, acabar com a decoreba. Ele queria escolas que ensinassem a pensar, a questionar, a refletir. O objetivo não era criar repetidores, era formar cabeças pensadoras. E o terceiro pilar, a história. Sérgio estava farto da história que era só reis, rainhas e batalhas. Ele criou uma nova história, que usasse a sociologia para perceber as verdadeiras razões por trás dos acontecimentos. Era preciso olhar para o nosso passado de forma crítica para entender o porquê das coisas. Claro que, com um projeto tão ambicioso e tão diferente, era inevitável que ele chocasse de frente com o poder. E chocou. As suas batalhas, tanto políticas como intelectuais, foram duríssimas. E basta olhar para a cronologia da sua vida para perceber. Vejamos, em 1923 consegue ser ministro da Instrução Pública. Dura pouco mais de 2 meses. As suas reformas são bloqueadas. 3 anos depois, em 26, o golpe militar abre caminho ao Estado Novo. No ano seguinte, ele participa numa tentativa de revolução contra a ditadura, que falha. Resultado, um exílio duro em Paris. E mesmo muito mais tarde, em 1958, lá estava ele, incansável, a apoiar a candidatura de Humberto Delgado. E este quadro resume bem o choque. Brutal. De um lado, a visão de Sérgio. Educação cívica, pensamento crítico, debate. Do outro, a realidade do regime. Propaganda do Estado, censura rigorosa, supressão de qualquer opinião diferente. Era o projeto de um país aberto contra um país fechado. Uma batalha de ideias completamente desequilibrada. Apesar de todas as derrotas políticas, o seu pensamento, esse ficou. O seu legado intelectual é gigante. Mas a sua história pessoal, infelizmente, caminha para um final bastante sombrio.
O grande monumento que ele nos deixou são, sem dúvida, os ensaios. Estamos a falar de 8 volumes, uma obra gigantesca onde ele mergulha em tudo: filosofia, literatura, história, pedagogia. É um verdadeiro testamento intelectual, uma reflexão profunda sobre Portugal que continua a ser absolutamente fundamental. É nesses ensaios que ele faz um diagnóstico implacável das causas da decadência portuguesa. E o que é que ele aponta? Bem, o nosso isolamento crónico em relação à Europa, o domínio de uma elite militar que desprezava a inovação, a corrupção que nasceu com as conquistas coloniais e, claro, a estagnação intelectual que veio com a Inquisição. É uma análise dura que vai direitinho às feridas históricas do país. E é aqui que a história chega ao seu fim. Um fim trágico. Depois de uma vida inteira de luta, quase sempre em minoria, os seus últimos anos foram de silêncio. Uma depressão profunda tomou conta dele e afastou-o de tudo. Morreu em 1969, apenas 5 anos antes do 25 de Abril. A ironia é que ele não chegou a ver a chegada daquela democracia pela qual tanto lutou. E é com esta pergunta que ficamos. Uma pergunta para reflexão. Quando olhamos para o diagnóstico que o Sérgio fez, o isolamento, a dificuldade em valorizar o mérito, a resistência a reformas profundas, a questão é inevitável, não é? Quantos destes problemas que ele identificou há quase um século ainda persistem hoje em Portugal? Fica a pergunta no ar